normalmente a gente fala overnight, né? Que é a noite que passou de um dia para o outro. Mas a gente está falando aí de um over the weekend, né? Ou seja, de uma sexta para segunda-feira muito, muito, muito tensa no mundo inteiro, tá? E eu vou até explicar para vocês aqui que estão nos assistindo por que mas eu não invisto em ação, isso não importa para mim, pô, isso aí está tão longe da minha realidade. Isso importa para todo mundo, porque o que está acontecendo é uma rearrumação geopolítica como há muito tempo a gente não vê. O que Trump propõe é uma rearrumação geopolítica da magnitude daquelas que a gente teve, por exemplo, no pós-guerra, tanto no pós-guerra da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Só que está usando outras armas para isso, e o que assusta o mundo inteiro é que parece que isso está vindo realmente da cabeça do Trump. Então você tem uma total imprevisibilidade sobre o que vai vir, né? E você não tem como esperar também aquela história de não, tá falando isso, mas no final vai valer o bom senso, né? Isso é para assustar, mas no final vai valer o bom senso. Quando você depende de só uma pessoa tão imprevisível como Trump, você não pode garantir isso. E o que aconteceu foi o seguinte: nessa manhã, a Bolsa do Japão, eu estou aqui na minha frente, o Nikkei, né, que é como se fosse o Ibovespa de lá, caiu quase 8%. Caiu quase 8%. A Bolsa de Hong Kong, que é uma bolsa que é muito referência também na Ásia, que é o Hang Seng Index, caiu 13,22%. Mais de 13%. Nesse momento, enquanto a gente fala, as bolsas da Europa estão negociando até melhor do que já negociaram, né, na manhã de hoje, na madrugada de Brasil, mas na manhã de lá. A bolsa da Inglaterra está caindo quase 4%, 3,8%. A bolsa da Alemanha está caindo 4,34%, mas ambas já caíram mais de 6% durante essa madrugada. Nos Estados Unidos, o futuro do índice americano, ele abre daqui a pouco, né? Ele ainda não abriu, mas ele está projetando nesse momento, isso vai mudando muito, tá? Projetando uma abertura com uma queda de 2%, mas ao longo também da madrugada, essa projeção já ficou abaixo de 4%. E lembrando que na sexta-feira ele caiu 6%. E aí tem várias coisas que a gente tem que trazer aqui, tá? E são coisas boas para a gente discutir rapidamente aqui. O primeiro é o seguinte, que vários países estão entrando, né, com reclamações formais na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Porque se você pega, e eu até trouxe aqui os principais princípios da OMC, é o seguinte: a OMC tem como principal função promover o comércio internacional livre, justo e previsível entre os países. Então é o seguinte, acabou, né? Não tem isso. E aí o que aconteceu? Você está com China, você está com vários países entrando na OMC, falando, cara, não pode fazer isso. Não é assim que você pega, muda as tarifas para o mundo inteiro, sem negociar com ninguém, porque isso tem impacto na vida das pessoas, no emprego das pessoas, no planejamento dos países. Imagina, gente, que o país não é um bote que tu vira para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, é um transatlântico, né? Todo país tem políticas de Estado e coisas que você planeja de acordo com aquilo que você considera como previsível. Por exemplo, as políticas de comércio entre um país e outro, que para mudar você precisa, enfim, acessar essas organizações multilaterais, etc. O Trump mudou tudo numa canetada. Isso muda completamente o futuro dos países. O primeiro-ministro do Japão veio hoje de manhã falar no parlamento o seguinte, ele não falou com essas palavras, ele falou assim, eu não sei o que vai acontecer. A gente não sabe se ele fez isso para negociar ou se ele fez isso realmente para mudar completamente a relação. E o Japão é um aliado histórico dos Estados Unidos. Só que aí se torna binário, porque se ele fez para negociar, essa queda dos mercados é a melhor oportunidade dos últimos anos das pessoas investirem no mercado. Se o cara não fez isso só para negociar, como o Trump fez questão de falar várias vezes no final de semana, que não, isso que está acontecendo é um remédio necessário, né? Está imitando até o Milley.
E a gente brinca imitando o Milei. Eu já falei, o Milei é um laboratório. O Milei é um laboratório, como o Chile de Pinochet foi um laboratório para o neoliberalismo dos Estados Unidos de Thatcher. Não vamos. Mas a Argentina é muito menor que os Estados Unidos, não é laboratório. Existe sim esses laboratórios. Aconteceu ali no final da década de 70 para o neoliberalismo, e o Trump está usando esse laboratório também. E só que é o seguinte: se for a Vera, isso for de verdade, aí é o binário contrário. Aí não tem mais OMC. Esquece o OMC. Não tem o menor sentido. Como não tem ONU, não tem nada. Entendeu? E aí a queda do mercado pode ser muito maior do que a de agora. Na cabeça do Trump, muitos analistas falam o seguinte: se você for pegar desde o primeiro mandato de Trump até agora, mesmo com essa queda, o mercado está subindo 90% nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, as ações, tudo isso, elas vão trocando de mão. Então, as pessoas hoje estão sofrendo uma coisa chamada efeito riqueza. A gente tem aqui no Brasil pouco o hábito de ter dinheiro, né, guardado em ações. O pessoal fala, porque no Brasil quase ninguém tinha, depois 500 mil, hoje tem mais de 1 milhão de gente, um monte de gente que tem dinheiro em ação por causa da XP, botou o pessoal para botar dinheiro, não sei o quê. A gente não tem nada comparado com o que o pessoal tem nos Estados Unidos, por exemplo. Tem um motivo também, né? Não é só o desconhecimento. Os mercados acionários nos Estados Unidos, eles são muito mais estáveis do que no Brasil e outros mercados emergentes, onde você tem muito mais oscilações. Mas, além disso, existe uma cultura de investir em ações. Nos Estados Unidos, o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro da educação dos filhos, o dinheiro que as pessoas têm para um dia comprar uma casa, quase tudo isso é investido em ações. Tem até uma regra que se aprende na faculdade, no primeiro ano nos Estados Unidos, que você calcula qual o percentual que você deve ter em ações, simplificando o modelo de otimização de portfólio. Você faz o seguinte: 100 menos a sua idade é quanto você deve ter em ação. Então, se você tem 30 anos, 100 menos 30 dá 70. Você deveria ter 70% em ações. Só para vocês terem ideia como o americano investe em ação. Gente, quando o Trump faz isso, os Estados Unidos é o mercado que mais caiu esse ano, a bolsa de todas as economias desenvolvidas. A bolsa americana, em um ano, já está em território de queda, já perdeu tudo que tinha ganho, aquele montão que a gente fala, a bolsa americana não para de subir, etc., já perdeu tudo e já está caindo, fechou na sexta-feira caindo 2,5% nos últimos 12 meses. Primeiro impacto na popularidade de Trump. O americano está se sentindo mais pobre. Todo mundo, como é que a gente se acha rico ou pobre? A gente vê aquilo que a gente tem. E o que o americano tem caiu absurdamente nas últimas semanas e no último mês. A pessoa se sente mais pobre e atribui isso, ainda mais com o Trump se expondo tanto, ao Trump. Então é o seguinte, a popularidade de Trump já caiu, mas os números de 4 dias atrás já estão completamente defasados, porque esses últimos dias foram um caos. E esse fim de semana a gente teve um monte de passeata nos Estados Unidos. Foi ali, talvez, o começo de um movimento. Escrevam o que eu estou falando, eu gravei nas minhas redes sociais isso na sexta-feira. Só as próximas semanas vão dizer se isso é um soluço, ou seja, se foi um susto e o Trump vai começar a negociar e o mercado pode voltar a subir para caramba, ou se isso é uma mudança estrutural. E se for estrutural, é uma das maiores mudanças geopolíticas que, enfim, a história recente do mundo já viu. E aí isso pode ser muito pior do que esse pedacinho que a gente viu. O maior investidor americano, Warren Buffett, foi o único que, dos grandes, né, nos Estados Unidos, que pegou e liquidou, vendeu quase tudo que tinha, já há vários meses atrás, e ficou só com caixa dizendo o seguinte: vai dar ruim, eu quero ter dinheiro para quando der muito ruim. E muito ruim não é agora, não, muito ruim é muito pior do que isso. Eu quero poder comprar as coisas. Ele é o único dos grandes bilionários americanos que não está perdendo dinheiro, porque a turma toda que estava ali bajulando o Trump, o Jeff Bezos, o Zuckerberg, o cara da Tesla, o Elon Musk,
essa turma toda está perdendo centenas de bilhões de dólares. O Calejon, o valor de mercado das empresas americanas caiu já mais de 6 trilhões de dólares. Sabe o que são 6 trilhões de dólares? São 3 anos de PIB. 3 anos de PIB do Brasil. Ou seja, o que a gente no Brasil produz durante 3 anos inteiros. Uau. E quem vota no Trump ainda é porque o americano inteiro investe em ação. Então não dá para dizer, quem vota no Trump que é de mercado. Porque no Brasil a gente faz muito essa associação, né? Quem vota na direita fica falando de bolsa, quem vota na esquerda nem se interessa por bolsa. Que também não é verdade no Brasil, mas nos Estados Unidos é zero verdade, tá? Mas, realmente, né? Essas empresas muito poderosas financiaram ali a campanha do Trump, seja com dinheiro, seja com seus algoritmos e com a sua influência. Esses caras estão mega assustados. Não estão ainda externando a sua insatisfação porque morrem de medo do Trump, mas estão mega assustados. E o americano médio, existe sim um pouco mais alinhamento com o negócio de mercado e etc., da galera republicana que democrata. Então ele está queimando ainda mais o filme com a turma que, em tese, vota nele. E ele prometeu que a turma ia ganhar muito dinheiro na bolsa, em tudo antes. Tem até memes que a galera estava fazendo com discursos dele. O ponto é, se isso continuar, e a gente vai saber isso nos próximos dias, nas próximas semanas, eu estou aqui copiando o discurso do primeiro-ministro do Japão, não dá para saber o que vai sair da cabeça de uma pessoa, da cabeça de uma instituição. Você tem como planejar, pensar, olhar para trás, ver o que já decidiu. Agora, de uma pessoa, não tem como saber. Se o Trump resolver, dobrar, triplicar a aposta nisso, isso pode ser a ruína da popularidade do Trump de uma maneira muito rápida. E aí, o que acontece daí? Não dá para saber. E toda vez que você tem muita incerteza, assim, as coisas ficam meio caóticas. O Bitcoin, por exemplo, na sexta, ele subiu, né? Ele segurou super bem. Por quê? Porque o pessoal forçou... Tem 2 motivos. Um, o pessoal forçou muito a barra daquela de... mas o Bitcoin é um ativo real, é que nem ouro, que as pessoas vão querer ter em momento de crise. O que é uma maluquice. O ativo real, ele é exatamente o único ativo que de real não tem nada. É um negócio 100% virtual. O pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas é isso aí. É uma pirâmide chancelada e organizada. Mas é uma pirâmide esse negócio. O único motivo que faz o Bitcoin subir, o único motivo, ele nem existe esse negócio, é ter mais gente comprando e ele vai subindo. Mas o pessoal acreditou nessa história de que ele é um ativo real, que o pessoal ia buscar, que nem busca obras de arte, que nem busca o ouro quando tem crise, ele subiu. Essa manhã ele já tinha rompido 75 mil para baixo. Já voltou agora, está aí em torno de uns 77 mil, está oscilando muito. Mas ele tinha rompido já os 75 mil para baixo. Há muito tempo isso não acontece. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Está na mão de um homem, do Donald Trump, e pode ser que aconteça coisa muito séria, como há muito tempo a gente não vê.